Oi, minha gente, tudo bom? Aqui é Jaque Sabino falando e... Obrigada, Estela. Minha gente, aqui é Jaque Sabino falando. E obrigada, Estela 2. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Oi, minha gente, aqui é Jaque Sabino falando e esse vídeo é a segunda parte sobre propriedades periódicas. Se você não viu a primeira parte, assista. Eu falei sobre raio atômico e energia de ionização. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre eletronegatividade e afinidade eletrônica. Então, se você gostou, curta, não se esqueça de se inscrever também no canal. E se tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, porque isso vai ser muito importante, tá? Então vamos embora começar o vídeo. Vamos lá, gente. Então, como eu disse, a gente trabalhou com raio atômico, a gente viu, né? Raio atômico e energia de ionização no último vídeo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre afinidade eletrônica e eletronegatividade. Então, primeiro, né, prestar bem atenção para não confundir essas propriedades, né? Então, eu vou explicar bem direitinho a diferença, né? Não só a diferença, eu vou explicar direitinho as duas e aí você vai entender realmente a diferença entre elas, tá? Bom, então, afinidade eletrônica, eu vou ler para vocês aqui a definição. Então, afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo isolado no seu estado fundamental recebe um elétron, tá? Então, o que é que acontece? Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar aqui em energia liberada quando um átomo recebe um elétron, tá? Então, para poder explicar por que esse átomo libera energia, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre estabilidade. A estabilidade de um átomo, de um sistema, está relacionada com a energia que ele tem. E qual é a relação da estabilidade com a energia? Quanto maior for a estabilidade de um sistema, tentar aqui fazer uma coisa reta, né? Quanto maior for a estabilidade de um sistema, menor vai ser a sua energia, tá? Então, o que é que acontece? Um átomo, por exemplo, que tem muita energia, se ele perde parte dessa energia, ele vai se tornar mais estável, porque quanto menos energia ele tiver, maior estabilidade ele vai ter. Então, por exemplo, vamos vir aqui agora para o átomo de cloro, tá? Que eu coloquei aqui o exemplo. Então, a distribuição eletrônica do cloro é essa aqui que eu coloquei para vocês, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. E aí, se vocês observarem, o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência, tá? E isso torna ele um átomo instável. Inclusive, o próximo vídeo que a gente vai lançar vai explicar um pouquinho mais sobre essa questão da estabilidade dos átomos na tabela periódica, tá? Relacionada justamente com o número de elétrons na camada de valência. E aí, o que é que acontece? Quando o cloro recebe um elétron, ele vai ficar com essa configuração eletrônica aqui, ó, ele vai virar o Cl-, ele vai ficar com essa configuração eletrônica aqui agora, ao invés de terminar em 3p5, ele vai terminar em 3p6, tá? E aí agora ele vai ter 8 elétrons na camada de valência. Quando o cloro ele recebe esse elétron, tá? Ele emite energia, ele perde energia, tá? Então eu coloquei aqui uma setinha indicando essa perda de energia. Então, o que significa dizer? Significa dizer que a energia do cloro normal, né, do átomo neutro do cloro, ela é maior do que a energia do ânion, cloreto, tá? O que significa dizer isso? Significa dizer que o ânion cloreto, ele é mais estável do que o átomo neutro do cloro. Por que ele é mais estável? Porque ele tem menos energia. Então, como eu acabei de falar, né? Então, sempre que um sistema perde energia, nesse caso, né, o sistema que a gente está falando é um átomo. Então, sempre que um átomo diminuir o seu estado energético, ele vai estar adquirindo maior estabilidade. E aí, o que é que seria a afinidade eletrônica? Quanto maior essa energia aqui, ó, que ele libera, é que está relacionada com a afinidade eletrônica. Então, quanto maior a energia liberada por um átomo, maior vai ser a afinidade eletrônica que ele vai ter. Por quê? Porque quanto maior a energia que ele liberar, mais estável ele vai ficar.
Então, significa dizer que ele vai ter realmente uma afinidade por elétrons, porque ao receber elétrons, ele vai se tornar mais estável, tá? E já aqui, como é que funciona essa propriedade na tabela periódica? Então, na tabela periódica, né, essa afinidade eletrônica também está relacionada com o tamanho do átomo, né? Então, quanto menor for esse átomo, maior vai ser essa tendência dele, né, essa afinidade por elétrons, tá? Então, na tabela periódica, a afinidade eletrônica, ela aumenta da esquerda para a direita, como tem aqui ó, essa setinha, e de baixo para cima, tá? Então, a gente vê aqui que esses elementos que estão mais nessa região aqui, ó, da tabela periódica, são os elementos que a gente vai chamar de mais eletroafins, tá? E agora, é bem simples, tá, minha gente? A afinidade eletrônica. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre a eletronegatividade. A eletronegatividade, gente, é uma propriedade muito, muito importante. Porque eu acho que das propriedades que a gente estudou, acho que o raio, né, como eu tinha dito no vídeo anterior, é bem importante. E a eletronegatividade também é muito importante. Porque ela vai estar sempre acompanhando a gente em outros conteúdos. Então, quando a gente for falar de ligações químicas, quando a gente for falar de polaridade, então tem muitas propriedades, né, das substâncias que podem ser justificadas por conta da eletronegatividade dos elementos que estão ali envolvidos naquela substância, tá? Então, vamos lá ler, né, a definição de eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência de um átomo em atrair. Eu até coloquei. Desculpa, gente, coloquei errado aqui, vou corrigir, tá? Então, a eletronegatividade é a tendência de um átomo em atrair os elétrons de outro átomo quando estão ligados entre si. Então, vamos lá, vamos para a diferença, né? A eletroafinidade é a energia que um átomo libera quando ele recebe um elétron, tá? E esse átomo está isolado, ou seja, ele não está ligado com outro átomo. Já a eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em atrair os elétrons de outro átomo. E esses dois átomos, eles vão estar ligados, tá? Eles vão estar ligados, vão estar formando, unidos, né? Vamos dizer assim, a partir de uma ligação química. Então, sempre que eu tiver dois átomos ligados, unidos a partir de uma ligação química, ali vai existir uma atração. Um átomo vai atrair o elétron do outro, tá? Os dois atraem. Só que acaba que um vai atrair mais fortemente do que o outro, certo? Aquele que atrair mais fortemente os elétrons do outro, ele vai ser mais eletronegativo. Aí eu quero chamar a atenção para uma coisa bem importante, que é o seguinte, se vocês observarem aqui, o que é que a gente tem? Tá vendo que aqui eu pintei de cinza essa parte aqui dos gases nobres. Por quê? Porque essa propriedade, como eu acabei de ressaltar, ela é uma propriedade que a gente precisa que os átomos estejam ligados para a gente conseguir observar ela. E os gases nobres, eles não se ligam, porque eles são estáveis já, então eles não precisam fazer ligação química. Então a gente meio que apaga os gases nobres aqui, desconsidera eles e só considera os outros elementos da tabela. Ela também está relacionada com o tamanho. Então, quanto menor for o átomo, maior vai ser a tendência dele em atrair o elétron do seu vizinho. Então, do seu vizinho assim, né? Entre aspas. Então, aqui, minha gente, eu coloquei uma imagem que é como se fosse, assim, uma analogia, né? A dois átomos que estão ligados. Então, eu tenho aqui um átomo A. Vou chamar esse átomo aqui de átomo A. Vou chamar esse aqui de átomo B, tá? Lembrando que essa parte aqui, minha gente, é como se fosse o núcleo, tá certo? Que é a parte positiva do átomo, certo? E aí eu tenho que o núcleo do átomo A tá atraindo tanto os elétrons dele mesmo, quanto os elétrons do átomo B. E o átomo B, o núcleo, né, do átomo B, está atraindo tanto os seus elétrons, quanto os elétrons do átomo A. Então, imagine aí uma situação de cabo de guerra mesmo, tá? Então, o que está acontecendo? Os elétrons, eles estão sendo puxados tanto de um lado quanto do outro. Só que nesse caso, esse cabo de guerra aí, ele está desequilibrado, né? Tem um lado que está puxando mais forte. Esse lado que está puxando mais forte, que nesse caso é o átomo B, eu posso dizer que esse átomo B, ele é mais eletronegativo. Certo? Aí, o que a gente consegue observar? Que esse par de elétrons aqui, ó,
provavelmente um elétron aqui é do átomo A e o outro elétronzinho é do átomo B. O que é que está acontecendo? Esses dois elétrons, eles estão sendo atraídos pelos dois átomos ao mesmo tempo. Porém, eles estão sendo mais fortemente atraídos, pelo átomo B, tá? Então, por isso que a gente vê, né, diz que o átomo B ele é mais eletronegativo, certo? Aí, voltando aqui para a tabela periódica, o que é que a gente tem? Eliminando aqui os gases nobres, né? Como eu tinha dito anteriormente, o tamanho do átomo vai influenciar, certo? Não só o tamanho, mas também a carga nuclear dele, né? Vai influenciar. Então, a gente tem que o comportamento da eletronegatividade, ela também vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Mas como a gente exclui aqui essa coluna dos gases nobres, a gente vai ter que o elemento que ele é mais eletronegativo da tabela periódica, ele está localizado aqui, que é o flúor, tá? Então, sempre que o flúor estiver ligado a um outro átomo, diferente dele, né? A um outro elemento químico, o que é que vai acontecer? O flúor vai atrair mais fortemente os elétrons do outro do que os elétrons dele vai ser atraído, certo? Então, vamos lá. O que é importante também da gente saber da eletronegatividade? Existe uma fila, né? Uma fila, vamos dizer assim, de eletronegatividade com alguns elementos que são bem importantes que a gente saiba, né? Que são alguns metais, os principais, vamos dizer assim, que é essa aqui, ó, que é flúor, oxigênio. Então, o flúor fica aqui no começo, né, que é o mais eletronegativo. Então, a gente tem o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, tá? Existe uma frasezinha para decorar isso aqui. Na verdade, tem duas. Eu vou dizer as duas. Que eu aprendi assim. Eu aprendo com meus alunos, tá, minha gente? Eu gosto. Eles sempre me dão dicas também de como decorar as coisas. Então, vamos lá. Aqui tem FON, né? A gente vai decorar aqui FON, Cl, brisk, pH, primeira forma. E a segunda forma, que é uma frasezinha, que nem todo mundo gosta, mas eu particularmente gosto bastante. Que é assim: fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Não façam isso, tá, galera? Mas enfim, mas é só pra decorar, né? A gente sabe que isso aí ajuda bastante na hora da prova e tudo mais. Então, vamos lá, repetindo. FON, Cl, brisk, pH, beleza? Ou fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital, beleza? Bom, gente, foi bem rápida essa aula, né? Porque realmente só ficaram faltando essas duas propriedades. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E a gente se encontra na próxima semana com mais um vídeo pra vocês, tá? Um beijo e até a próxima!